Mobiliadora Cristelli, móveis de qualidade para sua casa. Quarto, sala, cozinha e escritório. Sofás de várias cores e modelos. Mobiliadora Cristelli, planos especiais de pagamento. Rua Teófilo Otoni, 1116, Centro, 7 Lagoas. 31 3771 9335. Sua conta de energia está ficando cara? Está pesando no orçamento? Reduza logo este custo. Solicite a visita de um representante da JNT Energia Solar, empresa especializada na instalação de painéis solares que podem apresentar redução de até 95% de economia na sua conta de energia. Não deixe para depois. Faça logo o seu orçamento com a JNT pelo telefone e o WhatsApp 31 3774 4350 98661 2315 7 Lagoas. JNT, especializada em energia solar. A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras Tuturubá, Paraju, IP, Sucupira e outros. Temos eucalipto tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento, o melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432, Centro. Parauapeba, 3714-1563. Drogaria Jerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Jerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Jerezim também tem. A diferença é que somos de Parauapeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Jerezim, de Parauapeba para Parauapeba. Entregamos em domicílio 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. Olá, povo de Deus, povo santo, forte abraço para você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu lar. Está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. Pastor Diego, prazer, que Deus nos abençoe para que nós sejamos bênção na vida de todos os telespectadores da TV Gerais. Prazer, pastor, mais uma vez é com imensa felicidade que nós estamos aqui para compartilhar, para trazer a você, ao seu coração, a mensagem de Deus. Eu tenho certeza que este programa vai ser uma bênção na sua vida, este programa vai trazer muito conhecimento da palavra e transformação de vida no nome de Jesus. E hoje, pastor, nós vamos falar sobre purificação, né? Para nós sermos melhores diante de Deus, nós precisamos de fazer muitas coisas, e dentro dessas coisas Deus orienta em tudo. Sim. Né? Para nós sermos melhores pessoas, melhores pais, melhores filhos, melhor marido, né? Melhor esposa. Então a palavra de Deus, ela é completa, e ela através do poder que há nessa palavra, pastor, as vidas realmente são transformadas. É verdade. A palavra de Deus, ela é transformadora, né, pastor? Sim. Onde a palavra de Deus, ela chega, ela faz o seu efeito, né? É o que a palavra do Senhor mesmo diz, que a palavra lançada, ela faz o seu efeito, e tenho certeza que neste programa não será diferente. Não vai ser mesmo. E eu quero ler para a gente meditar o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 15 e 16, que está escrito assim, olha: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos,
tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Olha aqui, querido, o que a palavra de Deus está dizendo. O próprio Deus está falando assim, olha, eu não estou querendo muito relacionamento com vocês não, vocês estão fazendo muita coisa errada, vocês estão com a mão sujas de sangue, ou seja, está escorrendo maldade, né, pelas suas mãos, e é melhor você mudar, é melhor você se lavar, se purificar, né, tirar toda a maldade, né, da sua vida e cessar de fazer o mal, pastor. Realmente, pastor, nós precisamos entender, né, que o pecado, né, a maldade, ela impede, né, das nossas orações, dos nossos pedidos, de alcançar o nosso Deus. Né? É aquilo que nos separa, né? A própria palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, separados foram da glória de Deus. Então nós precisamos entender que não tem como servir a dois senhores. Não tem como eu agradar a minha carne fazendo aquilo que eu bem quero fazer e agradar o meu Senhor. Não tem como agradar o nosso Deus. Então nós precisamos de realmente focar no Senhor, entender que vai ser a melhor escolha das nossas vidas, né? E realmente ser limpo, ser transformado, ser restaurado pela palavra de Deus. Isso, então Deus está trazendo essa palavra aqui, pastor, exatamente para aquelas pessoas, né, nessa época, quando eu disse essa palavra, aquelas pessoas que às vezes consideravam pessoas boazinhas, pessoas religiosas, né? Deus não quer saber de pessoa religiosa, Deus quer saber das pessoas que o amam, né? Tanto é que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então não é porque a pessoa às vezes frequenta a igreja, vai na igreja, mas faz muita maldade. Sim. Né? É mal, peca com vários tipos de pecado, né, pastor? Com certeza. E quando você fala que Deus ele quer ver em nós o nosso amor por Ele, porque quando há verdadeiro amor no nosso coração, há mudança de atitude. Verdade. Né? As atitudes, elas correspondem ao amor, certo? Então não tem como eu amar ao Senhor e realmente eu fazer, né, tudo de errado. Eu não vou estar amando Deus, eu não vou estar respeitando Ele, eu não vou estar honrando Ele. Então eu preciso realmente entender, eu preciso amar a Deus, porque conforme o pastor mesmo disse, é o primeiro mandamento, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo nas nossas vidas. Então, quando nós amamos Deus acima de tudo nas nossas vidas, nós dedicamos a nossa vida a Ele. Exatamente. Então, inclusive, hoje eu ouvi, pastor, até uma jovem falando, né, num vídeo, ela explicando que Deus não quer pessoas religiosas. Deus não quer que a pessoa seja crente por frequentar a igreja, ser católico por frequentar a igreja, ser pessoas que conhecem a Bíblia. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia que não amam a Deus. Verdade. Tem muitas pessoas que vão à igreja e não amam a Deus. Então diz ela que a mãe dela ensinou para ela amar a Deus. Porque amar a Deus, quando as dificuldades vier, né, você vai entender por amar a Deus. Você vai aceitar, né, as coisas que vêm por você amar a Deus e saber que Deus está cuidando de você. É verdade. Né? Então não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, né? Mas é por amar a Deus. E amar a Deus é tudo que todas as pessoas precisam, pastor. É verdade. E quando o Senhor estava falando sobre isso, eu me lembrei do testemunho, né, até do Delino Marçal, né, quando
dele numa ação, um cantor, aquele que canta aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. E em um dos seus testemunhos, ele, quando criança, ele vira para sua mãe, né, Jó é adolescente ali na infância, ele vira para sua mãe e fala assim: ué, mamãe, como que nós servimos a Deus, né? Os meus coleguinhas, eles têm tênis novo, têm um tanto de coisas novas e roupas bacanas, e nós não temos, e a senhora continua, né, servindo a Deus. E aí a mãe dele vira para ele e fala: meu filho, nós precisamos aprender a servir a Deus não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. E eu adoro a Ele por aquilo que Ele é. E realmente, é exatamente isso que o pastor acabou de falar. Nós temos que entender quem Deus é. Exato. Sabe? Porque quando nós entendemos quem Ele é, o que Deus é para você? Sabe? É uma reflexão que você pode fazer agora. O que Deus é para você? Diante dessa reflexão de você responder a si mesmo o que Ele é para você, você vai, sabe, respeitar mais Deus, você vai honrar mais Deus, você vai querer as orientações de Deus na sua palavra. Então nós precisamos realmente de entender quem Deus é, porque às vezes nós somos tão neste mundo, né, pastor, de resultados, de querer ver as coisas acontecer nas nossas vidas, nós acabamos esquecendo de quem Deus é. Exatamente. Sabe? E quando nós entendemos quem é Deus, nós confiamos, nós descansamos no Senhor, nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, nós entendemos que Ele pode resolver o nosso problema, que Ele vai abrir a porta necessária nas nossas vidas, vai fechar aquela que precisa ser fechada, sabe? Nós entendemos que o controle está na mão de Deus, pastor. Isso, com toda certeza, né? E só para finalizar, e saber que Deus está no controle de todas as coisas, não quer fazer com que eu fique quieto, parado, de braços cruzados. Não, o Senhor, Ele quer ver a nossa ação, por quê? O que é para o possível, é eu que vou fazer. Deus, Ele não faz nada possível. Deus, Ele só faz o impossível nas nossas vidas. Então, é entender, pastor, é agir fazendo o que é devido fazer, mas entender que quem resolve mesmo, quem dá a palavra final, é o nosso Deus. Exatamente. E é interessante, pastor, essa leitura que fizemos da Bíblia aqui em Isaías capítulo 1, versículo 15 e 16, é muito profundo, porque é muito sério, né, o que Deus está falando para aquelas pessoas que quer fazer as coisas conforme o que elas pensam que é certo, né, o que ela quer fazer, quando aqui o texto dizendo que quando vocês oram, eu não as ouço. Isso é terrível, pastor. Verdade. Isso é de um prejuízo muito danoso para a vida daquela pessoa que pratica as coisas erradas e Deus não está ouvindo. Às vezes ela faz oração ainda e Deus não ouve. Ele está falando que eu não ouço as suas orações, né? Por quê? Porque as suas mãos estão cheias de pecado, cheias de sangue, né? De maldade, e então eu não ouço. E a outra parte, né, que também nos impressiona pela bondade de Deus, é que Ele diz assim: olha, e por causa disso aí, eu não quero condenar vocês não, mas lava-se, purifica-se da sua maldade, né? Cessai de fazer o mal, porque eu quero te abençoar. Deus quer te abençoar. Então, olha, não é porque você vai à igreja, mas você, né, pode fazer o que você quiser, falar o que você quiser. Quando alguém às vezes vem e fala alguma coisa, né, mal da gente, a gente não tem que ir correndo atrás da pessoa para ir descontar, para dar o troco, né, para contar desaforo para aquela pessoa.
Não, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar por você. Não guarda no seu coração maldade, né? Não requer justiça por alguém ter feito injustiça com você. Deixa Deus agir em seu favor. Deus é o seu defensor? Sim ou não? Uma coisa que a gente precisa entender isso, né, pastor? Com certeza. Deus me defende, né? Por que Ele me defende? Né? Porque eu sou filho, porque eu procuro fazer sempre o bem. Então aí nós temos uma certeza. Agora, se eu faço tudo o que eu quero, conforme do meu jeito, eu não tenho garantia que Deus vai me defender. Não é verdade, pastor? Com certeza. Aí é você querer ter o controle da sua vida, em vez de você entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus. Porque às vezes, né, em certas situações nas nossas vidas, nós ficamos querendo tomar o controle de Deus. Não, deixa eu fazer aqui. E aí muitas pessoas erram, pecam, né, nesse quesito. Quebra a cara por querer tomar as decisões, né, da sua vida sem a vontade de Deus, sabendo que o que aquela pessoa está fazendo não agrada a Deus. Muitas das vezes são essas coisas que acontecem. Então nós precisamos entender que quando Deus ele fala que Ele não escuta as nossas orações, né, no versículo 15, é muito sério. É conforme o pastor mesmo diz, é muito danoso para quem está orando, né? É você entender que Deus ele está rejeitando a sua oração pela conduta de vida que aquela pessoa tem. É muito sério, né? Porque Deus rejeitar as coisas de certas pessoas, até entendemos, né? Igual Deus rejeitou a oferta de Caim, né? Sim. Mas era uma oferta. Mas aqui o texto está falando que Deus rejeita a oração, pastor. Né? A oração. Então, por quê? Por causa das práticas, né, daquela pessoa. E nós não podemos cair nessa armadilha. Se Deus é o nosso Pai, é o Senhor das nossas vidas, é o supridor das nossas necessidades, por que então eu não vou fazer o que Ele me determina fazer, conforme a sua palavra? Por que eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero? Né? É loucura. Então, é exatamente isso que Deus está falando para as pessoas. Olha, vocês estão indo na igreja, vocês estão orando, vocês às vezes ajudam alguém que chega lá na porta da sua casa e pede uma esmola, você dá uma comida, você atende, né? Mas você faz maldade com outras pessoas, você persegue outras pessoas, né? Você age com coração duro com outras pessoas, talvez até com pessoas da sua família, da sua casa, né? Que prazer Deus vai ter nisto? Você fazendo as coisas pela metade, né? Uma hora honra a Deus, outra hora desonra, né? Com Deus é sim, sim, não, não. Ou é tudo ou é nada. Deus não quer pelas metades, querido. Deus quer a sua vida por completo. Você precisa fazer o bem sempre, mesmo diante daquelas pessoas que às vezes te perseguiu, que te fez mal, né? Você não tem que dar troco, você tem que fazer o bem. É isso que Deus espera de nós, né, pastor? Com certeza. Então, nós precisamos conhecer Deus a esse ponto. E olha que ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 18, está escrito assim, olha Deus chamando, vinde então e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus está falando assim, olha, se você vir
nós vamos consertar isso. Nós vamos conversar, vamos nos arrazoar, né? Ou seja, vamos chegar a um acordo. Eu vou te ensinar, você vai ouvir e vai viver. Se você fizer assim, né, nós vamos esquecer esses erros que você tem cometido todos. E você não volte mais a praticar isso. Ou seja, você está se lavando, se purificando, deixando de praticar o mal. Verdade. Então Deus tem sempre o de melhor para qualquer pessoa. Então é por isso, sabe, que às vezes a pessoa pratica uma coisa muito absurda, né, de pecado, e às vezes outras pessoas o condenam, né? Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas você também você não tem que ficar julgando, deixa Deus, né? Então, Deus perdoa essas pessoas também. Precisa chegar em um acordo com Deus, precisa se purificar, se lavar, né? E parar de fazer maldade, porque assim, quem pratica isso só se afasta de Deus, pastor. Para aproximar tem que ser exatamente ao contrário, fazendo bem. Muito bem, então Deus, pela sua bondade, Ele não quer castigar, né? Ele é um Deus de oportunidade, pastor. Muitas pessoas erram, tornam a repetir, e se chegar diante de Deus, Ele perdoa. Verdade. Né? Às vezes, Ele é amoroso, né? Ele é amoroso, porque com o ser humano é assim, não, você já errou 2 vezes comigo, quero mais papo você não. Né? Você já errou a 3ª vez comigo, não, vamos cortar o relacionamento, eu não quero. Deus não é assim. Verdade. Né? Deus é bom, Deus é amoroso, Deus sempre tem uma chance para nos dar, pastor. Com certeza. Por isso que você não pode desistir, né? Por isso que você tem que parar o que você estiver fazendo agora. E você tem a oportunidade de reconciliar com Deus, de voltar para os caminhos do Senhor, de honrar Ele, de respeitar Ele. E você tem essa oportunidade agora, não perca ela. É esse texto que nós lemos, né? Isaías 1,18, que o Senhor dizendo, olha, mesmo que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ou seja, Deus está falando assim, olha, tem jeito, né? Eu apago esses pecados, se você mudar, se você quiser me obedecer. O segredo todo está em obedecer, pastor. Por isso que nós precisamos pedir a Deus um coração disposto a obedecer. Porque o ser humano, ele é bem inclinado às coisas erradas, né? Verdade. Porque as coisas erradas é mais fácil, ela traz prazer para a carne. É atraente, né? É atraente, né? Então, por isso que parece ser mais fácil. Mas o prejuízo é muito grande se alguém encarar, né? Se encarar não dá, querido. Então, nós precisamos realmente buscar em Deus para nos limpar, né? Porque errar todo mundo já errou, pastor. Verdade. Né? Não tem ninguém é perfeito, ninguém pode falar assim, não, eu não pequei. Você pode até não ter pecado o mesmo pecado que o seu irmão pecou, mas você peca, você já pecou, né? E nem por isso você quer que Deus te condene. Então, por que vamos querer que Deus condene as pessoas? Né? Então, se eu já fiz alguma coisa de errado, eu tenho que me corrigir, né? Eu tenho que consertar, eu tenho que pedir perdão para a pessoa que eu errei, pedir perdão para Deus e não fazer mais aquilo, não praticar mais aqueles erros. Amém? Então Deus está fazendo esse convite para esse povo. Vem que Deus vai, venha que eu vou te abençoar, assim diz o Senhor. Amém? Amém? Olha, nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos logo em seguida a continuar falando sobre essa purificação. A nossa vida precisa ser purificada para agradar a Deus. É 1 minuto só.
Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha Souvenir nas cores prontas e Self Color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas. A Sicredi Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Sicredi Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais, pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Sicredi Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo, 368. Drogaria Gerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Gerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Gerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Gerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. Olá, nós estamos de volta com o programa Palavra Viva em Sua Casa e neste momento eu quero fazer um convite especial para você e para a sua família. Nós vamos falar neste momento sobre a programação semanal da nossa igreja, da comunidade evangélica Palavra Viva. Nós estamos situados na Avenida Prefeito Luciano França da Silveira, número 640, centro de Paraopeba, na antiga Avenida Brasil. Nós temos cultos todos os domingos às 9 horas da manhã, culto de adoração ao Senhor. Venha você e a sua família a adorar o Senhor juntamente conosco. Nós temos cultos também às terças-feiras, que é os estudos bíblicos, toda terça-feira às 19 horas e 30 minutos. E também nós temos, na quarta-feira, nós temos o culto em Canabrava, Comunidade Evangélica Palavra Viva em Canabrava. Você que é da região de Canabrava, da região de São José da Lagoa, venha cultuar o Senhor, venha adorar o nosso Deus. Vai ser um prazer receber você lá e tenho certeza que Deus ele tem grandes coisas para você e para sua família. Não abra mão daquilo que o Senhor tem para você. Muito bem, vai ser sempre um prazer estarmos adorando a Deus juntos, né? Ali na comunidade evangélica Palavra Viva. Nós estamos falando sobre purificação, sobre deixar de praticar o mal, né? E viver em santidade com Deus, de forma limpa, de forma sadia, consciente, né? Que estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós. E a maldade, ela, né, é muito forte, ela, se deixar, ela reina no meio do povo. Mas a gente, através da palavra de Deus, a gente vai vendo, né, o que
Deus faz na vida das pessoas. Às vezes a pessoa pratica o mal por várias vezes, mas depois ele tem um encontro com Deus e a vida dele é transformada, pastor. Verdade. Pode falar. Eu vejo aqui, né, que o salmista Davi, ele praticou vários erros, né? Mas ele era um homem, segundo a Bíblia, que tinha um coração igual ao coração de Deus. E ele vê isso. Ele vê que ele praticou coisas, né, que ele não deveria ter praticado. E ele faz uma oração, né, está no Salmo 51, do verso 1 até o 7, é maravilhoso, querido. É o que nós precisamos entender, aprender e viver. Ele diz assim, olha, no Salmo 51, 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Ele entendeu, pastor, que tinha errado. E ele entendeu que ele não conseguia melhorar por conta própria, só dele. Ele vai buscar o recurso que lhe cabe para ser diferente. E o recurso está em Deus. Verdade. E ele vai na fonte certa. Por isso que ele disse, né? Compadece de mim, ó Deus. Ou seja, tem dó de mim, Senhor. Eu errei, eu sou réu, confesso, errei mesmo, mas eu não quero continuar nessa prática. E só o Senhor para me ajudar, porque se eu tentar ir sozinho, eu não vou conseguir e eu vou repetir os erros. Verdade. Aqui ele é muito uma oração de humildade, né, pastor? De reconhecimento, de entender que Deus ele é superior a qualquer ser humano, é superior a ele, é o que tem controle de todas as coisas, sabe? É uma oração que realmente emocionante, né, pastor? Porque Davi aqui, ele era rei de Israel. Exato. Ele era poderoso aos olhos humanos, ele tinha o controle, o governo de uma nação, mas mesmo ele sendo este homem tão poderoso, foi um homem tão humilde, de reconhecer que Deus está muito mais acima do que um rei de uma nação. Então que nós possamos realmente entender que não adianta, né? Igual Davi, ele erra muito feio, né? Ele usou a sua força como rei de Israel e usando a força como rei de Israel não adiantou, sabe? Complicou ainda mais as coisas, né? Mas logo depois de ver o que ele fez, ele reconhece e ele entende, né, que Deus é tudo que ele tinha. É absolutamente tudo que ele tinha, e para nós temos que entender isso. Deus é tudo que nós precisamos ter. Nós temos que ter a presença de Deus. Nós temos que entender que as minhas vestes precisam ser limpas, precisam ser purificadas pelo Senhor. O nosso caráter, a nossa vida com o Senhor, nós precisamos realmente de ter essa humildade de pedir: Deus, perdoa. Me perdoa porque eu errei, me perdoa porque eu falhei, me perdoa porque eu fui humano, eu agi com os meus próprios olhos, e me perdoa porque eu preciso da tua presença, eu preciso do Senhor. O Senhor é tudo para mim. Foi o que Davi ele falou com outras palavras para o Senhor, sabe? Senhor, purifica
perdoa as minhas transgressões, ou seja, perdoa os meus pecados. Então, que nós confessou, possamos... né? Oi? Ele confessou. Confessou. Então, nós precisamos realmente de ser sincero com Deus. Ele confessou por estar arrependido, né, pastor? Sim. Porque confessar só por confessar sem arrependimento, né, não resolve muita coisa, não. Mas ele estava arrependido. Sim. E um grande evangelista, ele disse, certa feita, que o arrependimento nos prepara para a presença de Deus, né? E o quebrantamento é que nos faz ser puro. Então, quando nós arrependemos, pedimos perdão a Deus, estamos quebrantados, coração, né, triste, arrependido pelo que nós fizemos, aquilo ali começa então a sermos purificados, a sermos limpos, né, daquelas maldades, daquelas coisas erradas que fizemos. Então ele chega numa conclusão aqui maravilhosa. E se todas as pessoas chegassem a essa conclusão, pastor, o mundo hoje seria maravilhoso, né? Mas infelizmente não é assim, né? Não tem acontecido assim. As pessoas têm repetidas vezes praticando o mesmo erro, o mesmo pecado, né? E às vezes está vendo que outras pessoas estão pagando caro por cometer erros, pecados, e mesmo assim elas começam a praticar o erro, né? Eu fico imaginando uma pessoa que inicia nas drogas, pastor. Um jovem, né, que vai começar a usar uma droga, ele está vendo tanto de gente sofrendo, tanto de gente sendo presa, tanto de gente sendo morta, né, por causa da droga, e ele vai começar ali. Então não dá, né? Eu vejo, né, pessoas com casamento sendo destruído, por quê? Por causa de prostituição, e mesmo assim tem pessoas que começam a se prostituir. Depois de saber de tudo que acontece, né? De tudo que acontece, né? As consequências. É terrível. Então Deus, é o que Deus está chamando a atenção aqui, olha, sai fora disso, purifica, lava-se dessas impurezas, desse mal, né, que está tentando reinar na sua vida. Não deixe isso acontecer, não. Sai fora dessas coisas, né? Então, é assim, sabe? Eu vejo, né, assim, eu nem gosto de falar assim, porque nem é da nossa igreja, da nossa religião. Por exemplo, existe a festa do carnaval, não é? O carnaval acontece durante aí quatro noites, né? De uma semana, 4, 5 noites. Isso. E depois existe as pessoas, depois do carnaval, depois de ter praticado um tanto de coisa errada no carnaval, ter bebido, ter prostituído, né, ter feito tantas coisas que não agradam a Deus, depois eles vão para a igreja, né? E na igreja católica, né, eles passam uma cinza na testa, né? Ou seja, se passou a cinza na testa, se foi à igreja por arrependimento e por ter confessado, ótimo, né? Não tem mal nenhum nisso aí. Está correto. Está correto, né? O correto é arrepender. Mas se foi lá só por tradição, né? Não vai valer nada aquilo. Né? E é isso que Deus está falando assim, olha, eu escondo as suas orações. Você está fazendo aí, eu escondo, né? Mas se você está fazendo arrependido, né, porque você quer se limpar, você quer se purificar, você quer deixar de fazer as coisas erradas, praticando maldade, aí sim, Deus quer te usar, quer te abençoar e quer te honrar. Não é isso, pastor? Com certeza. Exatamente isso. Nós precisamos querer. A verdade é essa, é querer. Não fingir querer, né? Deus conhece o coração. Com certeza. Deus, a palavra de Deus diz que Ele esquadrinha os nossos corações. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos, né? Então nós precisamos de ser sincero com Deus
é de falar com Deus: Deus, eu quero ter uma vida transformada, eu quero mudar de vida, eu não consigo mais viver desta forma, eu estou cansado de viver desse jeito. Sabe por quê? Quando você começa a viver essa vida de prazeres, você vai entender que aquele prazer é só momentâneo. E depois do prazer, né, vem uma angústia, vem um vazio, né? Você entende aquele vazio no coração. E esse vazio só se preenche através do Espírito Santo de Deus. É só através da presença do Senhor nas nossas vidas. Eu não sei se você tem passado por isso. Talvez você tenha lutado, né, com as suas próprias forças, querendo satisfazer a sua própria vontade. Talvez na bebida, talvez nas drogas, talvez na prostituição, talvez com algum outro vício. Talvez você tenha tentado preencher esse vazio no seu coração e esse vazio, ele continua, sabe? É somente através da presença de Deus na sua vida. É somente a presença de Deus é que completa esse vazio nos nossos corações. É que nos traz aquela sensação de preenchimento, a sensação e a verdade, né? Não é só sensação, mas é algo verdadeiro, é uma satisfação no nosso coração. Então não deixa passar, não deixa as coisas passarem. Aproveite a oportunidade que você está ouvindo agora de querer ser transformado, de querer ser mudado e realmente mudar de vida, em realmente fazer um compromisso com o Senhor, você honrar o seu compromisso com Deus, obedecendo, honrando, sabe, fazendo conforme o que está na sua palavra, que nós possamos realmente viver uma vida transformada no nome de Jesus. Isso mesmo. Olha, e o apóstolo João, ele diz que o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado, pastor. Então, é só o sangue de Jesus sobre a sua vida, né, para você ser purificado. Que você consiga entender o sacrifício de Jesus, de ter deixado o trono de Deus, vindo até essa terra e derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário para purificar o seu pecado, para te redimir dos seus pecados. Então entenda isso. Se você quer agradar a Deus, quer viver para Deus, faça conforme o que Ele tem determinado através da sua palavra. Amém? Amém. Nós chegamos ao final desse programa e que Deus venha abençoar as nossas vidas e que essa palavra ela ache um lugar nos nossos corações e nós possamos vivê-la na sua integridade, pastor. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana incrível na presença do Senhor e que você possa realmente entender que Deus está te dando mais uma oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e ter uma vida totalmente transformada. Muito bem, forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. A Chocofestas tem os melhores produtos e preços para você. Venha conferir na loja mais completa da cidade, onde você encontra chocolates, coberturas, formas, embalagens e ainda dividimos tudo em até 3 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. 2 lojas, uma na Rua Antônio Olinto, 633. Loja ampla, ventilada, espaçosa, confortável e com estacionamento na porta. E Rua Monsenhor Messias, no centro da cidade. Chocofestas, uma delícia de loja. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça o seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344. Drogaria Jerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Jerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Jerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Jerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247, Centro.